Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à segunda temporada, com um banner novo aqui atrás, eu que fiz. Bom, como primeiro convidado dessa temporada, primeiro de tudo eu quero agradecer a presença de todo mundo da primeira temporada, a Evelyn, a Evelyn Juvenil, a Vanessa, a Larissa e o André, o Gilve, o Giles. E quem eu esqueci, me perdoe, foi muitas pessoas. Eu tava de férias, né? As férias acabaram.
Bom, e hoje como primeiro convidado tá aqui ele, o Márcio Nardelli, meu amigo do lado do CEDEF. Fala, Marcião, tudo bem? Beleza, Fê? Como estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo, muito bem. Márcio, primeiro de tudo eu quero agradecer você também, né, por ter aceitado esse convite. Espero que você se divirta, a gente se divirta aqui nesse bate-papo bem legal que espero que a gente tenha. E para começar, comece falando quem é você e um pouquinho também sobre a sua deficiência. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite aí para todos. Boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Bom, meu nome é Márcio, tenho 40 anos, né? Sou atleta paralímpico da modalidade de natação, já aposentado, onde competi durante aí uns 15 anos, mais ou menos. Sou casado, tenho 2 filhos. Hoje moro aqui na Zona Sul de São Paulo e trabalho em tempo integral numa empresa multinacional aí na linha farmacêutica. Uhum. Fala um pouquinho da sua deficiência, Marcelo. Então, minha deficiência é uma deficiência congênita, né? Onde é uma deficiência em um dos genes, onde ele não produz uma substância, a substância que faz com que a gente possa andar perfeitamente aí ou ter a força necessária. Então é uma síndrome onde enfraquece os músculos inferiores, né, no meu caso, uma Uhum, síndrome rara, onde enfraquece os músculos inferiores, no meu caso, né, onde foi acometido somente os membros inferiores, e para outros casos, outros pacientes, acaba eh, pegando membros superiores, lado cognitivo, visão, audição, uhum. mas no meu caso um achado aí, né? Vamos dizer, um achado raro, onde só afeta mesmo as pernas, né? Vamos dizer assim. Você falou um pouquinho sobre natação, né? Como você descobriu a natação? Alguém foi uma indicação? Como que foi essa vida profissional, né? Agora você já é aposentado, eu tô quase virando aposentado também. Mas como que foi essa vida para você de natação? Bom, a minha vida de atleta é muito interessante, né? Uhum, Desde o início da minha vida, né? Quando eu descobri que eu tinha deficiência, né? Quando meus pais descobriram que eu era portador de uma limitação física, eles resolveram me colocar para fazer algum tipo de atividade, né? Então uhum, eu iniciei a minha carreira no esporte em meados de 87, 88, onde eu comecei a nadar. Eu aprendi a natação na ACM, né, de Santo Amaro, onde fiquei por mais ou menos uns 17 anos nadando na ACM, uhum, fazendo ginástica, fazendo natação, futsal, handball, basquete. Então lá nós tínhamos toda a estrutura para fazer diversas modalidades. E participei de campeonatos pela ACM, uhum. participei de campeonatos na natação e no futsal, né? Então minha vida era bem ativa aí no mundo do esporte. Andava muito de bike também, né? Bike normal, aqui com a galera do bairro. E em meados de 95, 96, numa conversa dentro da piscina da ACD, eu fui abordado pela Cláudia Watanabe, né, que me convidou a participar da CIEDEF, né, Associação para a Integração do Deficiente Físico. E em 95 eu conheci a galera do CIEDEF e participei da minha primeira competição. Eu participei, mas não pude nadar. Infelizmente eu fui barrado pela equipe médica, né? Porque por causa da minha deficiência, na época eu por ser jovem, por ser magrinha, tal, eu ficava muito tempo, é, parecia que eu estava com hipotermia o tempo todo. Então sempre estava roxo. Sim. Então, na hora da classificação funcional, eu fui barrado pela equipe médica dizendo que não poderia competir, né, naquela competição de 95,
por causa daquela coisa de ficar roxo e tal. Então eles ficaram muito preocupados na época. Na época era o pessoal da Andy e a Bradecar. Uhum. E ficaram muito preocupados, então pediram para fazer alguns exames. Então, eu, por ser jovem, né, na época, com 15 anos de idade, eu fiquei bastante frustrado, né? Pô, minha primeira competição como deficiente, não vou poder participar. Mas tudo bem, né? Seguimos fazendo os exames, e aí no ano seguinte, em 96, eu acabei ingressando mesmo no mundo paralímpico, na natação, e participei da minha primeira competição, né? Meu primeiro regional, onde teve muita discussão, muita briga nos bastidores, muita assim, quem que é esse? Quem que é esse menino novo que tá chegando aí, que não sei o quê. E O graças a choque Deus já, e o choque graças já crescer no olho, né? Tipo, pô, ex, já vem o moleque da base, vamos dizer pô, hoje em dia, quem né? que é, quem que é esse moleque aí que tá vindo para quebrar minha hegemonia, né? Bem isso, bem isso. É, porque foi bem interessante, porque foi a minha primeira competição como deficiente físico e na primeira competição já foram 6 medalhas, logo de cara. Uhum. Então, acho que foi uma coisa bem marcante aí para a CDF, né? Essa competição foi bem legal. Nós tivemos a presença do ex-dono da Saga Natação, o falecido Sérgio, onde a gente fez um trabalho maravilhoso, né? Nesse tempo aí que nós fizemos, nossa, foi muito bom mesmo. A competição foi maravilhosa. E aí só foi agregando valores, né? Porque na época da Andy e a Bradecar nós participamos do regional Uhum. e se a gente conseguisse ir, nós íamos para o campeonato nacional, que era o brasileiro, né, na época. Atual brasileiro, né? É isso. Então a gente, com, 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 com a garra, né, com a união que nós tínhamos na época de 90 para até 2000 e pouquinho, a gente tinha uma união muito grande e os treinamentos eram pesados, né? Uhum. Nós não tínhamos a tecnologia de hoje, então a gente usava O que roupas, tinha, né? o Sim. que tinha, nadar com moeda entre os dedos para melhorar a puxada, e piscina gelada, e treina à noite, treina de manhã, treina à tarde, era uma loucura e foi muito legal. E aí eu nadei de 96 a 2009, mais ou menos, e aí me aposentei. Você não nadou comigo? Você só treinava, né, na verdade. Só Porque para manter o corpinho. eu entrei no CDF em 2011. Sim, Você já tava lá, acho que foi você uma das pessoas que me acolheu. Eu sim, não lembro agora quem. Eu lembro que tava você, não, Mexerica não tava você, o Marcelo e a Natasha, se eu não me engano. sim, Aí a Natasha que fez a minha funcional lá no CDF. E de lá pra cá eu só melhorei, cara. Eu tenho a agradecer publicamente aqui também ao CDF por ter aberto essas portas. Eu também comecei a minha carreira de profissional pela ACD, só que foi no CDF onde eu consegui os meus melhores resultados. sim. E não tô pensando em parar, eu falei pra você no início lá que eu tô pensando em me aposentar, mas como eu tenho um probleminha de alergia, né, no nariz, às vezes isso me atrapalha, como você também teve, né, o problema que você ficava roxo. Mas tô Sim, vendo isso daí pra não parar. tá certo. Márcio, um pouquinho da sua deficiência agora. Como que você se adaptou a ela? Então, eu por eu ter nascido com a deficiência, Hum, foi uma adaptação assim, acho que meio que automática, né? uhum, Vamos dizer que os meus pais, eles nunca me falaram assim, pô, Márcio, você é um deficiente físico, né? Você tem uma limitação, você não vai fazer isso ou não vai fazer aquilo. E foi muito diferente, né? uhum, Eu tenho muito a agradecer aos meus falecidos pais que eles me fizeram uma criança, eu ser uma criança normal. Então, eu sim, saía para jogar bola na rua com as crianças, eu saía para andar de bike, ficava rodando com a bike o dia inteiro e uhum, só voltava à noite, e ia para a escola
e coisa e tal, e foi indo, fiz algumas cirurgias, mas é uma, assim, a minha deficiência, Fê, é uma coisa assim, perto de outras deficiências, né? Eu acho que eu tenho, acho que vamos dizer assim que eu tenho vamos abrir uma aspas aí, uma sorte, né? Onde ela só me acometeu nos membros inferiores. Então, graças a Deus, o meu tronco, meus braços são bons, a minha cabeça é boa. Então, eu acho que isso me ajudou muito, né? Uhum. E questão de meus pais foram pessoas maravilhosas, onde que em momento algum falaram assim, Márcio, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Então, e outra coisa, né? Quando você começa a estudar no colégio, tem aquela coisa, né? O pessoal olha meio assim e tal, e é uma coisa muito A gente vai legal, nesse ponto daqui a pouquinho, mas vamos. sim. Deixa você continuar, desculpa. Mas é isso daí. A deficiência para mim é só um ponto na minha vida. Acho Sim. que nada me impede de fazer as coisas e acho que eu cresci com ela e Uhum. vou morrer com ela, entendeu? Essa é a questão. Entendi. Você falou um pouquinho do colégio, né? Lá onde eu estudei sem a maioria do meu tempo até eu acho que um ensino médio eu estudei no particular, depois eu fui pro público. Vendo de você, você chegou a ter alguns preconceitos, né? Você citou aí dos seus amigos da escola. Você chegou a ter algum preconceito lá durante a sua vida escolar ou até no trabalho onde você está hoje? Meu, década de 80 era fogo, Pode. pra não falar outra coisa. Entendeu? Década Aham. de 80 era aquele. O bagulho era louco, né? Aham. Então, a gente, a gente fazia loucuras. Sim. E a gente. Hoje a gente para e pensa no que eu fazia na escola. Hoje eu não faria mais. Uhum. Entendeu? Mas assim, eu só tenho a agradecer também a galera que estudou comigo, a galera da Escola Municipal Pracinhas da FEB, que, meu, essa é a minha segunda família. Vou te Uhum. dizer uma coisa, o pessoal me acolheu de uma forma exemplar. Eu tenho contato com eles até hoje. Aí, galera do Pracinhas, amo vocês e vocês sabem disso. Vocês estão aqui no meu coração sempre. E é uma história muito legal de amizade, né? Que a gente traz até hoje, até os dias de hoje, onde eu fui bem acolhido, né? Uhum. Eu fui bem acolhido. Quando eu precisava ficar ausente, a galera me trazia a matéria para casa. É, fazíamos trabalho da escola aqui em casa também, né? Dos momentos que eu tive que ficar ausente por causa de cirurgias, alguma coisa e tal. Uhum. E assim, uma coisa que é muito marcante na minha vida, né, nos primeiros dias de aula, na primeira série, onde a gente estava naquela filinha indiana, né, que era Sim. básica, né, da escola e tal, Hino nacional. e a gente hino nacional, com certeza, e assim, aí o professor pegou na fila, o professor fez assim, hoje nós vamos para a quadra fazer aula na quadra. Aham. Puta, aí eu já falei assim, puta, ferrou, meu. Será que vai dar certo? Aí o que acontece? O professor falou assim, alguém tem algum problema? Do Eu fiquei nada, né? quieto. Mas o menininho atrás, meu, pegou e falou assim, ele tem problema nas pernas. Eu falei, puta merda, o moleque falou. Gessé, te amo, meu. Te amo, Gessé. Então, aí foi muito legal. E na escola era um bagulho louco, mano. Que a gente Uhum. tinha que descer 2 lances de escada. E a gente ia no nosso ritmo, né? Sim. Tranquilo e tal. Eu era o único deficiente da escola, então foi uma coisa muito legal. A gente cresceu, essa turma que eu tenho contato até hoje, Fê, nós estudamos da primeira à oitava série, todo mundo junto. Então foi criando um laço muito legal. Sim. E para entrar na quadra, a gente saía da sala, tinha escada. Para entrar na quadra, tinha escada. E aí tinha uma vala, assim, ó. O bagulho era assim, ó, muito louco. Tinha a entrada tinha a entrada Da da quadra. quadra, aí fazia um buraco assim, ó, Aí para era a entrar, porque quadra. acho que era um bagulho de escorrer água, alguma coisa do tipo. Aham. Todo mundo pulava. Não, molecão, né, eu escorregava para dentro e saía do outro lado. Mas era muito legal, muito louco, muito louco.
bom você ter falado isso, que é uma das minhas perguntas era justamente essa. Como que você foi a adaptação dos seus amigos com você, né? Que comigo sempre foi muito aberto, né? Eu sempre falo isso, pra mim foi, eu sempre tinha algum medo, eu sempre tive medo, né, de como que as pessoas iam me receber. Eu tenho esse medo ainda, mas sempre me receberam muito bem onde eu tô hoje, nos trabalhos onde eu fui, na escola também. E geralmente esse é o que o Gessé, você falou, né, seu amigo? Sim, Sempre sim, falou isso. Sempre, os deficientes nunca se declara, né? Fala, não, eu tô sim, aqui, eu exatamente. tô aqui. Não, gente, a gente sempre quer, igual o meu podcast sempre fala, a gente sempre pode tudo. Como que foi É, pra... o Pode falar, bagulho pode louco falar. era assim, o bagulho louco era assim, ah, café com leite o cacete. Vambora, Desculpa. Não, vambora. não tem café com leite, mano. E aí a gente jogava handball, era o único esporte de quadra na época que eu gostava de jogar, e o que me dava bem era o handball. Sim. Eu ficava lá na frente, tipo banheira, sabe? Mandava Ficava pra só esperando você, a você já bola. mandava pro gol. Mas uma coisa interessante que eles me falam muito, né, Hum, é que quando eu ficava nervoso na escola, eles me colocavam no gol, nossa. né? E não passava nada. Eles falavam assim que eu era impressionante, porque rolava muito estresse, né? Sim. A gente acabava brigando na escola tal, e era briga aqui, briga ali, apartava a briga, ia pra diretoria, assinava o livro preto e vamos que vamos. Aham. Mas era legal. Uma coisa que você falou também foi sobre as adaptações, né? Hoje em dia o deficiente físico ele sempre é favorecido, né, com algumas adaptações Sim. que o governo ou até o próprio trabalho ou as escolas também fornecem. Você estudou nos anos 80. Como que era pra você? Você falou das escadas, das valas que tinha. Eu nasci em 91, tá? É, falando nisso, amanhã, hoje esse programa tá sendo gravado, mas dia 8 foi meu aniversário, galera. Então, por favor, nos comentários, mandem parabéns pra mim. Vou estar cobrando, viu? É isso aí. E como que foi pra você essa adaptação na sua vida, né, na cidade onde na cidade aqui de São Paulo? Então, Fê, é aquilo que eu te falei no começo, né? Os meus pais sempre me trataram como uma pessoa normal, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, as barreiras arquitetônicas que eu tinha já dentro da minha casa, que eu morava numa casa onde tinha que subir escadas, Uhum. me favorecia a ter essa independência, né? Certo. Então, no momento que eu ia para a escola, para ter que subir as escadas, né, dois lances de escada, depois descer para a hora do recreio, ou subir de volta para a sala, ir para a quadra onde tinha escada, onde tinha essa vala de água. Então, eu acho que os anos 80 foi o que sempre falo, quem viveu os anos 80 vive qualquer coisa, né? Verdade. Porque tinha Sempre falam isso preconceito, mesmo. Aham. tinha preconceito, tinha falta de acessibilidade, tinha, tinha de tudo, Uhum. né? Então, acho que isso me ajudou muito. E quando eu ia, eu chegou um tempo de eu ir operado para a escola, então os professores me carregavam no colo, me deixavam lá em cima na sala e coisa e tal. E no colegial também foi a mesma coisa. No colegial foi uma coisa mais diferente, porque no colegial você é maior, né? As Uhum. pessoas são maiores. E aí eu tinha que sair 5 minutos antes da sala, porque tinha aquela troca de salas, né? Antigamente a gente De tinha que trocar de trocar de sala, salas sim. Eu peguei para essa ir para. época também. Agora não, agora eu Agora os professores acho que vão o até a professor. sala, né? Sim. É, e aí eu sempre saía 5 minutos antes, porque senão a galera me atropelava na sala. Verdade. Mas é isso daí, né? O Colégio Dom Duarte também foi uma excelente escola para mim. O colegial foi maravilhoso. Então, acho que questão de barreiras arquitetônicas, acessibilidade, a gente lutou muito, né? Uhum. E hoje nós temos o que temos. Falta melhorar, né? Sim. Muita coisa precisa ser Sempre tem melhorada. a melhorar, né? Mas tá muito melhor do que era. Sim. Muito melhor.
você falou um pouquinho do passado, né? Hoje você, se uma pessoa deficiente nascesse hoje, né? Como seria para você? Como seria essa adaptação na cidade e como que a população viria essa pessoa com deficiência hoje? Eu não sei se você Então, consegue falar um pouco, mas se você puder comentar. sim, eu acho que é assim, Fê, o deficiente hoje, ele não está sofrendo tanto como nós sofremos lá no passado, Sim, isso é tá? verdade. Hoje nós temos linha de metrô que nos leva A a quase todo qualquer lugar, né? lugar. Sim, Nós temos trens pela cidade que malemar funcionam, mas nos levam sim. aos lugares. Uhum, E hoje nós temos muitos ônibus que são totalmente adaptados, uhum, né? Totalmente adaptados. Na sim. década de 80 e década de 90, não. Não tinha Era elevador para difícil, cadeirante, sim. por exemplo. Eu me tornei cadeirante e vai fazer uns 6 anos, mais ou menos, Uhum, por causa da minha deficiência, que é uma deficiência progressiva. Mas no passado eu não usava nada, eu usava somente órtese. Então, para subir os degraus do busão, já era um martírio. sim. E outra Não, coisa, não adianta. os ônibus não tinha aquela inclinação pro lado, né? Como eles têm hoje, né? Exatamente. E outra coisa, se você na década de 80 você era um deficiente, se você não tivesse escrito aqui, ó, sou deficiente, você ia de pé do centro da cidade até o Até, bairro e que sim. se dane. Aham, Ninguém ia levantar para você. Hoje não, hoje se você tem um equipamento que você utiliza para te auxiliar no andar, alguma coisa, você vai lá e pede o seu lugarzinho lá no banquinho amarelo, sim. tal. Hoje você tem Tem aquele algumas espaço da pessoas que não cadeira de dão, não, roda. viu? Oi? Tem algumas pessoas que não dão, não. Ah, mas a gente tira, né? Nosso A gente limite. tira. A gente Teve, consegue tirar. teve uma vez, semana passada, eu tava nesses bancos, né, especiais amarelos, aí entrou um idoso, né? Olha Sim. esse que legal. Aí eu falei, não, senta aqui, né, senhor? Não, você também tem direito e tal. Olha que legal. O idoso pediu pra mim ficar sentado. Porque Exato. eu não consigo segurar muito nos ferros, né? Eu falei, não, o senhor tem prioridade e tal. Aí ele, nossa, se fosse todos igual a você, meu filho. É isso aí mesmo. Mas Tá, aconteceu uma coisa uma vez comigo que meu filho mais novo tem a mesma deficiência que eu, né? Uhum, E onde eu tava sentado, eu tava de muleta, né? Na época eu tava sentado no banquinho amarelo. Aí tava eu sentado de um lado, meu filho do outro e meu outro filho mais velho num banco normal. Que aham. aí entrou uma senhora e falou assim: Ah, você pode colocar o seu filho No no seu colo. colo, né? Porque eu preciso sentar. Eu falei assim: Infelizmente não, porque eu e ele somos deficientes. Ah, mas isso aqui. Não, ele não vai levantar para a senhora sentar e ele não vai sentar no meu colo, ele vai ficar do meu lado e pronto, acabou. É isso. É assim que funciona. É isso mesmo. Márcio, o que você mais se orgulha na sua vida? Meus filhos. É Sem pensar uma. duas vezes, né? Sem pensar duas vezes, acho que Deus me presenteou com essas duas crianças maravilhosas aí. Eu só tenho a agradecer a Deus que era um sonho desde criança ter filhos, Uhum, né? Mesmo tendo as barreiras de médico falar que você vai ter sua chance de ter um filho com deficiência de 50%, acho que é melhor você adotar, acho que é melhor você fazer de outra forma, que não uhum. sei o quê. Eu falei assim, não, eu vou tentar e se Deus mandar mais uma pessoa na família com deficiência, ele vai ser criado da mesma forma e bola pra frente. É, Acho que os meus filhos também, se eu não tenho filho, tá? Por enquanto. Mas se eu vier a ter, são 50% de chance também. Pra sim, ter mesmo. Vamos voltar um pouquinho a falar de natação. sim. Qual que foi, assim, as três competições melhores que você teve e por quê? Fê, ó, a minha vida de natação, meu, é loucura, meu. Eu sempre gostei de nadar. Aham. Sempre gostei de nadar. Voltando lá no início, lá na ACM, no começo eu era meio doido. Porque o que Uhum. acontecia? Minha mãe me deixava lá na natação e eu cabulava a aula. Eu não entrava para aula de natação, eu ficava assistindo jogos na quadra. Aham. Porque lá na ACM você fica largado, então você pode fazer o que você quiser.
E aí eu fui começando a tomar gosto, né, das coisas, né? Uhum. Eu me considero até hoje um nadador profissional, porque uma vez que a gente É participa de profissional. competições federadas, mas eu já me afoguei numa aula de natação na CM, já me afoguei por, por Uhum. estafa que fala? De cansaço, né? Sim. Onde o professor, eu ouvia de longe, né, o professor falando assim pro salva-vidas, você não vai pular porque ele vai voltar sozinho. E eu escutava, e eu naquele desespero, Pra e subir, né? voltei. Não, voltei, tranquilo, bebi com Uns trocentos 150 litros de litros água, de água. deixei a piscina vazia, mas beleza. E assim, a natação, Fê, teve várias competições que foram legais, mas eu acho que você poder participar de uma competição onde você é o único deficiente e nas outras raias você tem pessoas sem deficiência nenhuma e você conseguir terminar a sua Acompanhar, né? prova é maravilhoso. Sim. Isso foi na época da CM. E aí teve outras duas competições onde eu é, participei das, das seletivas de Atlanta e Uhum. de Sydney, né? Pô, que legal. Onde foi uma loucura. Então nós treinávamos dois períodos por dia, de domingo a domingo. Então nós treinávamos à tarde e à noite. Às vezes a gente nem parava para comer, a gente parava para reabastecer com um gelzinho, um isotônico e tal, e treinava forte. E numa dessas eu a participar, fui convidado a participar de uma competição mundial, né? Onde, onde era uma competição que você foi convidado, mas você tinha que arcar com tudo. Sim. Então eu participei, foi uma mesma competição que alguns atletas do CDF foi, Uhum. né? Para a Argentina, foi um campeonato mundial, onde até então, na minha classificação funcional, eu era S6, e nessa competição internacional eu acabei subindo para S7 e permaneci até a data da minha aposentadoria, né? E eu estava treinando para S6, e Uhum. estava fazendo meus tempos de S6. E aí lá após a classificação funcional, tal, quando a gente foi ver, subiu de classe. Puxa vida. Subiu de classe, eu estava sozinha, porque eu estava aí na parte, avulso. Não tinha técnico, não tinha nada, mas ali nos bastidores tinha a Tatiana Caparelli, que na época era técnica do CDF. E ela falava assim, Márcio, não vai dar pra fazer nada porque quem te classificou é a Annie Green e, meu, ela é top e coisa e tal. Beleza. Eu já estava treinado para a competição, então bola Uhum. para frente. E aí eu fui nadar minha prova de 50 borbo e caí na água e vi pau, 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 pau. Bati um segundo antes de um argentino e consegui o terceiro lugar, né? Então, acho que essa conquista, além das seletivas que eu participei, né, de Atlanta e Sydney, essa competição da Argentina foi maravilhosa para mim porque eu consegui uma medalha internacional e uma experiência internacional. Então, é um bronze que eu digo aqui que eu dedico a todos, né, da CDF, que treinavam comigo nessa época, e dedico para quem quiser, que é uma medalha do CDF também, que é o clube que eu sempre participei desde o início da minha carreira e foi maravilhoso. Bom, dito isso, se você pudesse mudar alguma. Ah, não, pera. Você falou das seletivas, né? Sim. Ah, você chegou a treinar com o Clodoaldo ou com o Daniel Dias no CDF ou não chegou? Eles não estavam nessa época? Daniel Dias, eu treinei com ele, mas ele era bem jovenzinho, bem criança, Uhum, né? Bem criança mesmo, treinei um tempo com ele, participei de algumas competições, só não vou lembrar de que ano que foi, uhum, né? E o Clodoaldo eu conheci ele acho que foi na seletiva de Sydney, em 2000. uhum. Acho que foi na seletiva de Sydney que eu conheci
Clodoaldo, acho que foi no Rio de Janeiro, lá no complexo, hoje é o Complexo Maria Lenk, né? Sim. Complexo Aquático Ah, Maria Lenk. falando um pouquinho do passado, agora do presente, você acompanha ainda o CDF, né? Você Acompanha? viu que o Bruno e a Evelyn foram para a seleção. Você Sim. tem algumas perspectivas para falar passar pra gente? Se eles conseguem ir para Paris 2024? Ó, o Bruno é um garoto muito forte, né? Eu acompanhei ele muito tempo aí, a gente era companheiro de Sim, classe, né? Funcional. E eu sempre gostei do jeito dele treinar, sempre gostei do jeito que ele fazia acontecer, né? uhum, E eu torço muito por ele, com certeza torço muito por ele, né? A Evelyn uma atleta do CDF muito boa também, né? E hoje ela tá numa outra equipe e aí ó, eu desejo todo sucesso para ela, ela sabe disso, uhum. Eu que também. desde o Ela foi início a eu, última da última season. Da isso, primeira season, né? exatamente, eu desejo sucesso para todos, né? Sim, eu também. Eu, por ser um atleta que eu sempre batalhei, assim, por conquistas, eu sei o perrengue que é, né? Sim. Treinar dia e noite, dois períodos. E hoje eles estão bem, porque hoje eles têm banheirinha de gelo, que não sei o É... que, é nutricionista ali, e alimentação Fisioterapeuta aqui. aqui. Tá tudo fácil. É, Nós não, a gente tinha que dormir mesmo para recuperar. Para fazer a recuperação muscular, você tinha que dormir. sim. Márcio, para você, né? Você olhando hoje para a seleção brasileira de natação, você acha que a gente pode ter bons frutos para 24 e depois 28? Com certeza, com certeza. É uma nova geração, né? Uma Uhum, nova geração que tá chegando aí, uma galera muito forte, né? E tem pessoas ali na seleção hoje que eu conheço, né? Desde o início da carreira deles também, uhum. que acho que é uma galera que vai trazer muita medalha aí em Paris, com certeza. Isso aí. Bom, agora voltando a falar um pouquinho, a gente falou de deficiência, vamos para natação, deficiência, natação, vamos voltar um pouquinho para deficiência. Se você, na verdade não, um pouquinho da sua vida agora. Se você pudesse mudar algo na sua vida no passado, o que seria? O que você mudaria? Se você pudesse, tipo, voltar no tempo lá atrás, aquele Márcio pequenininho, falar para ele, ó, daqui para frente você vai fazer tal coisa, não faça isso, que lá na frente você pode se arrepender. Fê, eu nunca, eu não fiz Desabafou. nada, eu não fiz nada que eu possa me arrepender, de Aham. verdade. Tudo que eu fiz e tudo que eu fiz lá no passado eu faria de novo. Aquele Márcio criança que descobriu a deficiência em 86, Uhum. que começou o seu tratamento no Hospital São Paulo, depois foi transferido para a ACD e terminou o seu tratamento na CDF, junto com a Saga Natação, com a PhysioAction. Eu acho que eu não faria nada de diferente não, Fê, porque eu fui uma criança muito abençoada. Eu tenho certeza que tudo que eu aprendi foi graças aos meus perrengues lá do passado. E hoje eu sou o Márcio de hoje porque eu consegui superar tudo aquilo lá atrás. Bom, dito isso, eu quero que a gente tá chegando no final, né? Falei pra você que era um bate-papo, um rápido bate-papo, porque eu não quero falar tudo aqui no episódio só, né? Com certeza a gente vai se ver novamente numa Sim, season futura. Eu vou trazer também o pessoal da Season 1 também para falar mais um pouquinho. Eu quero que você fala aí os seus considerações finais. Depois a gente termina o nosso bate-papo. tá certo. Galera, acho que aqui esse bate-papo, esse podcast está sendo maravilhoso, né? A sessão um foi maravilhosa. Tenho certeza que a sessão 2 vai ser melhor ainda. E sigam o Felipe aí nas redes sociais. Cliquem no sininho, né? Não deixem de comentar. Qualquer comentário já é bem-vindo, né? Já é um Porque crescimento ajuda. tanto pra mim, né, quanto pra gente.
Isso, ajuda o canal aí a divulgar, né? Então quem tá assistindo agora aí, se puder compartilhar, compartilhem, Por favor. né? Esse é um podcast que fala sobre deficientes, mas pode ter uma lição de vida aí para muita gente aí que tem uma pequena dúvida sobre deficientes e tudo. E vou deixar minhas redes sociais aí embaixo aí no link aí, se quiserem me seguir, tamo junto. É Bom, isso daí. gente, Márcio, muito obrigado, né, por ter aceito esse convite. A gente já tava pra gravar desde a Season 1, mas Sim, é nossas verdade. agendas não batiam. Coube que você foi o nosso primeiro aqui da Season 2, eu falei que você ia participar. Quero agradecer a todo mundo que viu esse episódio, que tá vendo agora, né, gravado, ou vai ver uma futura, no futuro, né? Semana que vem vai ser ao vivo, né? Essa semana, como eu falei, né? Quinta-feira foi meu aniversário. Hoje, nesse exato momento, eu tô comemorando, então depois eu vou ver esse vídeo. Eu quero ver muitos comentários aí, parabéns. Não só pra mim como aniversário, mas pra esse cara aqui que tá do meu lado, porque, como ele falou, ele é um estilo de vida, ele é guerreiro, assim como todos nós deficientes somos, e Sim, devemos sempre. lutar por isso, porque, como o meu próprio nome diz, né? Deficiente pode tudo, e a gente pode tudo mesmo, gente. Basta querer e basta correr atrás. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Gente, Fê. até a próxima. Valeu! Até a próxima, galera. Um abraço.